Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando agora o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a reforma política no país. Quais foram as medidas que foram aprovadas e também se elas vão nos ajudar a caminhar para um país mais ético, mais justo e também se trarão mais organização política para o nosso país. Os nossos convidados são o deputado federal Sérgio Vidigal e também o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Tadeu Sobreiro. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa a nossa conversa de hoje sobre a reforma política aqui no Brasil, conversando com o deputado federal Sérgio Vidigal, do PDT, e também com o advogado especialista em direito eleitoral, Tadeu Sobreiro. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando na presença do Dr. Sérgio Vidigal, Fabiano, toda a equipe, o meu bom dia a todos. Seja bem-vindo, deputado. Eu também agradeço aqui, Fabiano, a oportunidade, e acho que é um tema importante, a sociedade esperava um pouco mais. E a minha satisfação também é muito grande com a participação do nosso advogado, Tadeu Sobreiro, que é um especialista nessa área eleitoral. Tá certo, gente. Agora, comentando um pouco sobre a reforma política, deputado Sérgio Vidigal, que acompanhou isso de perto lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, essa discussão, e o doutor Tadeu, como acompanha também isso de perto, como uma área de atuação mesmo profissional. A reforma política, ela está um pouco aquém do que a população esperava, do que os movimentos de rua pediam. Vocês acreditam que ainda tem muito a ser feito? Deputado. Olha bem, realmente ela frustrou, porque qual era a expectativa da sociedade? Primeiro, que pudesse reduzir o número de partidos políticos. Segundo, que fosse possível realmente que terminasse definitivamente com o financiamento privado das campanhas, que de fato ocorreu até por uma decisão do Supremo e posteriormente pelo veto da presidente. E a outra expectativa que nós tínhamos era que pudesse também acabar com essa questão de coligação partidária, que os partidos pudessem disputar a eleição individualmente. Eu acho que são fatores que realmente frustraram muito a sociedade. A expectativa era muito maior sobre a reforma, porque ninguém aguenta mais essa quantidade de partidos. E depois da reforma, nós temos de 32 partidos, estamos com 35 partidos. Então, os mecanismos que foram lá aprovados, com certeza, ele ficou muito abaixo da expectativa. Eu, particularmente, eu não chamo de reforma. Eu brinco, eu falo que é um chapisco que fizeram a reforma eleitoral, até porque a expectativa nossa era a aprovação da PEC, da proposta de emenda constitucional, que ela avançava até muito mais. Mas, infelizmente, ela agarrou no Senado e foi aprovada essa mini-reforma aí, que nós vamos estar utilizando ela a partir da eleição de 2016. Doutor Tadeu, no âmbito jurídico, o senhor como acompanha esse movimento também no âmbito profissional, o senhor acha que a reforma ainda poderia ter sido melhor, mais bem trabalhada, também mais bem discutida, talvez, com a sociedade? Como o Sérgio comentou e mencionou, a população esperava muito mais da reforma, e principalmente no âmbito eleitoral. Nós que estudamos um pouco a área, na atividade profissional, nós percebemos que um pouco a demora do Congresso, a demora do Legislativo em regulamentar esses temas de importância para a sociedade, traz um prejuízo muito grande, tanto para a população em geral, como também para a área jurídica. Hoje, no eleitoral, há uma mudança constante dos entendimentos jurisprudenciais sobre os temas, justamente pela falta de legislação específica. Um exemplo concreto que foi posto hoje pela primeira vez na legislação foi a questão da perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, que hoje é regulamentada por lei, mas até então era regulamentada por uma resolução do TSE. Então a população anseia por mudança, anseia por melhoria, mas infelizmente às vezes o Congresso ele não consegue fazer esse acompanhamento e dar essa resposta tão esperada que a sociedade precisa e que a população tanto anseia, como muito bem trazido aqui pelo Dr. Sérgio, alguns temas, entre eles a quantidade excessiva de partidos políticos existentes no país, que atualmente são 35 registrados e outras dezenas de partidos em fase de constituição.
Isso até que o deputado comentou mesmo, né? A gente, no momento pós-reforma política, é muito estranho a gente observar um crescimento de mais 3 partidos, não é isso? Passamos de 32 para 35, é isso? Sim. 35 partidos. Ou seja, parece que é um movimento contrário ao que a população está esperando, né? Podemos chegar até 513, né? Que é o número de vagas que tem na Câmara Federal, porque o que diz a legislação? Porque tem que ter pelo menos, o partido tem pelo menos um deputado federal, né, para ser constituído como partido posteriormente e ser mantido como partido, que seria a cláusula de barreira, né? Então você observa que podemos ter até 513 partidos. A expectativa nossa é que ficasse por 5, 6 partidos no máximo, até porque não justifica esse monte de partido, porque isso acaba criando dificuldade até para a governabilidade, porque os partidos acabam se transformando em balcão de negócio. Por isso que às vezes tem aí, o governo federal estava com 39 ministérios, que tem que contemplar diversos partidos, né? E com a redução de partidos, o correto seria o partido de situação e de oposição, né? Esse seria correto, porque tem partido que começa na situação, termina na oposição, e tem partido que começa na oposição e termina na situação de acordo com a relação que ele tiver com o executivo. Agora, doutor Tadeu, no âmbito jurídico, mais uma vez, a gente trabalhando um pouco esse tema, os pontos que a reforma prevê, assim, de forma muito superficial, a gente vai aprofundar, né? Vai ser um programa hoje inteiro comentando sobre a reforma política, né? Essa mini reforma política, se nós vamos chamar, que ainda foi muito tímida, como o próprio deputado Sérgio Vidigal comentou, mas no âmbito jurídico, o que a gente tem hoje de efetividade, de mudança jurídica para as próximas eleições, já valendo para o próximo ano, já em 2016, não é isso? Para as eleições municipais. O que a gente tem de alteração mais efetiva? Um dos pontos que, inclusive, aproveitando esse ensejo da questão dos partidos, um dos pontos trazidos pela nova lei é também justamente criar umas regras de limitação à criação de novos partidos, como muito bem lembrado pelo doutor Sérgio. Uma das situações é que, para se criar o partido, bastaria que uma pessoa filiada a um outro partido, dividido a um percentual de 0,5% do eleitorado, dividido em 3 estados, assinassem fichas de apoiamento. A lei ela trouxe algumas limitações a essa regra. Ela incluiu, por exemplo, agora que não basta a filiação ela tem que ser feita por pessoas não filiadas a partidos políticos. Antigamente, uma pessoa poderia ser filiada a um partido e auxiliar a criação de um outro partido. Nessa nova regra agora, as pessoas que pretendem criar um novo partido e buscar a ficha de apoiamento, elas não podem ser filiadas a nenhum partido político. E criou-se também um lapso temporal de 2 anos para que comprove essa quantidade mínima de assinaturas divididas nos 3 estados. Então, isso já, por si só, já acaba com a expectativa de diversos partidos políticos que estavam pretendendo ser criados ao longo de alguns anos com o recolhimento de assinaturas. Pontos importantes também trazidos pela nova lei eleitoral é a redução do tempo, né, de campanha eleitoral, considerado como período eleitoral, né, que agora passa a ser de apenas 45 dias. Nós também tivemos algumas mudanças na regra para aquelas pessoas que pretendem ser candidatos. Antigamente a regra previa que a filiação a partido político deveria ser com 1 ano de antecedência. Hoje essa regra ela passou a ser de 6 meses. Continua se mantendo a regra do domicílio eleitoral de 1 ano, mas a regra de filiação à agremiação partidária passa a ser apenas de 6 meses. Também alterou o tempo de programa de rádio e televisão, né, houve uma redução, né. A expectativa é de que o custo de eleição, né, acabe, por via de consequência, diminuindo, trazendo, né, com que as campanhas acabem ficando mais baratas, né, o custo de um processo eleitoral. E algumas outras medidas, mas na prática mesmo são poucas alterações, né? As alterações substanciais mesmo, as alterações que a população ansiava, através que ela tinha anseio, elas de fato não aconteceram. Como o doutor Sérgio mencionou, se falava muito em reforma política, mas na verdade foi um chapisco, né? Na verdade foi um chapisco de reforma aí, né? Chapisco de reforma, né? Então acredito ainda que ficou muito aquém do que deveria ser presenciado ou ser visto pela população de fato, né, o que ela esperava que o Congresso... O que poderia pelo menos ser feito, ou discutido ainda, né? Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, nós já vamos continuar na sequência com essa conversa aqui, como nós já dissemos, o programa hoje é inteiro comentando sobre a reforma política, aliás, essa mini reforma política que a gente viu acontecer aqui no Brasil. Mas antes de nós irmos para o intervalo, nós vamos ouvir a opinião também da população. Quem está aí nas ruas, como que a
a população, né, os capixabas estão observando, acompanhando, e o que eles acharam dessas mudanças, essas pequenas mudanças aí dessa mini reforma política lá em Brasília. Antes do intervalo, vamos acompanhar então a opinião da população e na sequência a gente vai para o intervalo e já a gente continua conversando aqui com o deputado Sérgio Vidigal e também com o advogado Tadeu Sobreiro. A gente já volta. E nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando sobre a reforma política, né? Essa mini reforma política, conversando aqui com o deputado federal Sérgio Vidigal, do PDT, e também com um advogado especialista em direito eleitoral, Tadeu Sobreiro. Deputado, essa discussão, né, a gente comentou um pouco, o doutor Tadeu comentou um pouco no bloco anterior sobre alguns pontos da mudança, e entre eles está aí a redução do tempo de campanha, né, do período de campanha, propaganda eleitoral. De certa forma, isso vai gerar uma redução de custo também nas campanhas eleitorais, o que vai, de certa forma, de encontro também com essa proibição das doações de campanha, das empresas poderem doar para as campanhas eleitorais. Você acha que foi condizente, foi coerente essa decisão dentro da reforma política? Olha bem, a reforma, na verdade, eu estou colocando alguns pontos negativos, mas evidentemente ela também teve pontos positivos, né? Essa redução do tempo da campanha, esse é um ponto positivo. Primeiro, que as campanhas estavam extremamente caras. Segundo, que são campanhas extremamente longas, né? A sociedade, ela só participa de fato para definir o seu voto exatamente nos últimos 30 dias. Até então, esse debate é muito mais político do que com a própria sociedade. Então, eu entendo que a redução do tempo, ela foi boa para a classe política, os candidatos, mas também foi muito boa para a sociedade, que não começa um debate até extemporâneo, e você vê que começa 90 dias antes, aqueles carrinhos de som andando e colocando panfleto, então, sujando a cidade. Então, eu creio que isso foi muito importante. De fato, a redução do tempo, né, porque ela reduz também o custo da campanha. O não financiamento privado, nós do PDT tínhamos aprovado já, tanto na lei quanto na PEC, contrário ao financiamento privado, tanto para o partido quanto para o candidato. Graças a Deus que o Supremo tomou uma decisão, mas mesmo assim a gente tem muita dúvida sobre o controle disso, né? Sobre o jeitinho que pode ser criado, porque ficou-se o financiamento privado, ficou o financiamento para a pessoa física somente, da pessoa física, do candidato, mas o que ocorre? Os limites que foram criados estão muito acima da nossa expectativa, porque os limites ficaram extremamente altos. Por exemplo, tem deputado federal que gastou oficialmente na campanha 10 milhões de reais. Quer dizer, vai passar agora para 5 milhões de reais o valor máximo que pode gastar numa campanha. É extremamente alto. Muito alto. A proposta dinheiro, nossa, né? É que fosse baseado pelo número de eleitores que a cidade tivesse, fosse o valor que pudesse ser despendido por cada candidato. Então, a gente observa que teve alguns avanços, alguns debates não foram muito bem esclarecidos, outros, na verdade, nós tivemos um retrocesso, até porque nós não temos um mecanismo, e o Tadeu pode falar melhor do que eu, nós não temos um mecanismo de controle também, de fiscalização dos recursos, porque as pessoas podem começar a detectar pessoas físicas para fazer contribuição, né, através de repasse de dinheiro até de Caixa 2. Então, ou seja, acaba facilitando o Caixa 2, não é isso? Acaba facilitando o Caixa 2. Né? Quem tem mais amigos, né, que tem pessoas de melhor poder aquisitivo, porque tem um percentual que você pode doar baseado na sua renda, sim, né, ele vai ter mais facilidade. Então, o senhor acha então, que, por exemplo, as urnas eletrônicas hoje, elas geram uma certa insegurança também, no sentido de legitimidade mesmo? Talvez a cédula impressa, na discussão que foi feita em Brasília, foi entendido que ela seria mais segura? Seria mais ou menos essa? Não seria a cédula impressa, você votaria o voto eletrônico, mas sairia o seu voto impresso. Ah, o voto impresso. Ou seja, a pessoa poderia levar para casa o resultado ali da votação que ela fez. O resultado não, o voto que ela fez. O voto impresso iria ficar lá também. Também lá. Mas seria, na hora de você fazer uma rediscussão, de querer rever a sua votação, teria muito mais facilidade. Porque hoje, com esse modelo aí que nós temos de hacker, né, um monte de ação aí que tem de crimes cibernéticos aí, a gente sabe, tem muita dúvida em relação
a fidelidade somente do voto da urna eletrônica. E a preocupação nossa está correta, porque se você olhar os países envolvidos, eles não têm o voto, a urna eletrônica. Todos os votos são através de cédulas, são votos individuais. Certo. Doutor Tadeu, agora com relação ao financiamento da campanha, né, pelas empresas, a gente comentou um pouquinho com o deputado Vidigal, mas a gente, olhando no âmbito jurídico, né, facilita de certa forma, como a gente comentou aqui, essa questão do Caixa 2, ou seja, o empresário lá, ele quer ajudar um político que é amigo dele, então ele vai doar como pessoa física, né? Então, ou seja, ele tem que ter um caixa, porque ele não pode doar pela empresa, então oficialmente ele não pode fazer uma doação, né? Pelo que ele arrecada de empresa. Então, é uma facilitação mesmo para um crime eleitoral, vamos dizer assim? De certa forma, há uma preocupação muito grande, porque a regra eleitoral ela estipula um limite para a pessoa física realizar a doação. Hoje esse limite é fixado em 10% à arrecadação ao faturamento bruto, né, a renda bruta oferida pelo contribuinte no ano anterior. Então isso vai acontecer o seguinte, quem for mais rico pode doar mais, quem teve uma renda maior vai poder doar mais. Então, em tese, né, hoje, por exemplo, 10%, uma pessoa que tem uma renda de R$20 mil durante o ano, ele só poderia doar R$2 mil. Né? Uma pessoa que teve um faturamento ou uma renda, né, no caso de 2 milhões, ele poderia fazer uma doação até de 200 mil. O que pode acontecer é exatamente isso, né? Determinadas pessoas identificarem determinados grupos de potenciais doadores para poder fazer a inserção dessa doação dentro da conta de campanha. Ou seja, talvez uma medida equivocada, já que a reforma política ela vem com o objetivo de melhorar essa situação, né? Talvez não tenha sido tão bem trabalhado esse assunto, né? Precisaria talvez modificar ainda alguns pontos essa questão acredito da proibição. Acredito que essa proibição, da forma como posta hoje, da forma como está colocada, trará, né, algumas arestas que precisam ser aparadas. Eu acredito que vai trazer algumas dificuldades tanto para a justiça eleitoral, até mesmo quanto para as pessoas físicas, então, especialmente as pessoas físicas, porque a pessoa física hoje que ela fizer uma doação irregular, né, acima do limite, ela sofre algumas sanções da lei eleitoral, entre elas uma multa de 5 a 10 vezes o valor de excesso, a proibição, inclusive, de poder contratar com o poder público e até mesmo a inelegibilidade, de acordo com a lei complementar 135. E muitas das pessoas não têm conhecimento dessa regra, dessa penalidade imposta. Então, assim, é algo que acredito que a população vai precisar de ter um conhecimento mais amplo a respeito dessas doações e, principalmente, deverá ser a Justiça Eleitoral, o Ministério Público vão ter que estudar mecanismos de controle e já expondo aqui que será muito difícil exercer, de fato, esse controle nessas doações por parte das pessoas físicas. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando sobre a reforma política aqui no Brasil, né? Essa mini reforma política. Voltamos a conversar com o deputado Sérgio Vidigal, do PDT, e também com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Tadeu Sobreiro. Dr. Tadeu, falando um pouco sobre essa questão agora da janela partidária, né? A gente tem uma brecha hoje na lei, até então, diante disso que foi aprovado, né, nessa mini reforma, permitindo que os políticos, né, os parlamentares, possam trocar de partido, não é isso? Como que vai funcionar isso a partir de agora? Na prática, foi a primeira vez que a legislação brasileira regulamentou o tema sobre a questão da fidelidade partidária, já que esse tema ele está ligado à questão da fidelidade partidária. O assunto começou a ser discutido a partir do julgamento de 3 mandatos de segurança no STF, onde os partidos solicitavam a vaga, né, a vacância, né, dos cargos em razão da mudança do partido. O TSE, em razão daquele entendimento do STF que diz que a vaga pertence ao partido político, editou uma resolução que disciplinava 4 requisitos que justificavam a justa causa. Entre elas, o parlamentar poderia sair do partido em razão da criação, fusão ou incorporação de um novo partido, a mudança do ideário partidário e, no caso de haver uma grave discriminação pessoal. A lei agora que veio, ela restringiu a hipótese da resolução do TSE e disciplinou que os casos de justa causa seriam 3. Quais seriam eles? A grave discriminação política pessoal, a mudança do ideário partidário, criou uma nova figura de justa causa, que seria a famosa janela. O inciso 3º do 22A
traz a hipótese do detentor do mandato eletivo, no caso o parlamentar, já que o STF posicionou no sentido de que a perda do mandato em razão da infidelidade não se aplica aos cargos majoritários, ou seja, ao prefeito, governador, presidente e senadores. Então, permite hoje o parlamentar uma saída, uma janela que foi criada em 30 dias antes do prazo de filiação, quando do término do seu mandato. Então, por exemplo, os vereadores que se elegeram nas eleições de 2012, em abril do ano que vem, terão uma janela para poder mudar de partido e fazer o ingresso numa nova agremiação partidária, sem que isso lhes cause a perda do mandato eletivo. Tá, o senhor acha que essa medida, de certa forma, para os partidos, né, talvez não seja tão positivo, porque o partido ele pode perder um parlamentar. O senhor acha, como que o senhor avalia essa mudança, positivo ou negativo? A posição do PDT, nós somos contrário à janela. Como somos contrários também às coligações, porque as coligações, você não faz coligação por partidos ideologicamente. Você pode coligar num lugar que tem PSDB, tem lugar que coligou PSDB com PT. Né? Tem lugar que coligou DEM com PDT. E o que ocorre com isso? Você vota num candidato e acaba elegendo um outro candidato que, de repente, não tem nada a ver ideologicamente com aquilo que você pensa. Sim. Então, o fim das coligações, nós votamos favorável, infelizmente ele se manteve. E eu queria aproveitar e falar sobre a questão do percentual de votos para poder se eleger, essa alteração que teve a legislação. Que é uma outra mudança, né, expressiva, que muda-se a forma de elegibilidade, né? Ou seja, muda a forma de escolha, de eleição mesmo. Porque se o candidato tiver menos do que 10% dos votos da legenda dele, ele não poderá ser eleito. O que significa isso na prática? Significa que se tiver um grande puxador de voto, como por exemplo Tiririca, o Enéas no passado, o Celso Russumano agora, né, a votação dele não vai facilitar que se eleja alguém que não teve 10% dos votos da legenda daquele processo eleitoral. Então isso, na verdade, reduz muito o número de participação de políticos que não tem representatividade de fato. Apesar que nós também fomos derrotados, que nós defendíamos de que 50% da ocupação dos cargos deveria ser feito pelos mais votados e 50% pela proporcionalidade. Infelizmente também não conseguimos viabilizar, porque isso também é um grande equívoco. Você às vezes tem um candidato que tem uma votação expressiva e ele não é eleito devido à sua legenda, enquanto que alguém que tem uma votação inexpressiva, né, acaba ocupando aquela vaga. Então são fatores, são situações que acabaram não sendo aprovadas, né, mesmo com o voto contrário do PDT, mas que realmente não deu para criar mais avanço na questão da legislação eleitoral, apesar que a definição do limite de 10% do mínimo de votos para que possa se eleger dentro da legenda, isso já foi um certo avanço. Vou dar um pequeno exemplo. Agora mesmo o relator do afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, que é o Fausto Pinato, ele ganhou a eleição com 22 mil votos. Nesse modelo aqui... A eleição é uma votação de deputado estadual, né? Em São Paulo, é votação de vereador. De vereador. Em São Paulo, é votação de vereador, porque ele foi eleito por São Paulo. Por São Paulo, né? Sim. Eu digo para estadual aqui no Espírito Santo, em torno disso. Justamente. Né? Então, ele se elegeu, por quê? Porque o Celso Russumano teve 1,5 milhão de votos e acabou, né, trazendo ele na sua proporcionalidade de votos. Então, a gente observa que esses são fatores positivos, né, da mudança da legislação, apesar que aquilo que nós discutimos aqui durante esse período ficou muito ainda coisa a desejar na reforma eleitoral que nós aprovamos recentemente no Congresso Nacional. Ainda, a gente já está encerrando, que o nosso tempo já está no final, né, o tempo do programa, mas acho que ainda há muito a ser discutido sobre o assunto, ainda muito a ser feito, doutor Tadeu. Eu acredito que ainda a gente tem que aprofundar essa discussão da reforma, talvez conversando mais com a sociedade? Eu acho que muito ainda tem que ser percorrido, né? A democracia brasileira é uma democracia muito recente, né? Esse período democrático, nós estamos em uma constante evolução e é claro que às vezes essa evolução ela não vem ao mesmo tempo ou da forma imediata que a sociedade requer. Mas hoje nós temos diversos projetos em tramitação no Congresso, né? Propostas de emenda à Constituição, projetos de lei, que eu acredito que com o tempo, né, e com o amadurecimento e principalmente com o debate,
e aí parabenizando o Fabiano por levar esse tema à população, e a população participando cada vez mais, como de fato está, contribui para que as mudanças aconteçam de forma mais rápida, mais célere, e com isso a gente possa realmente chegar a um patamar de democracia que seja um patamar considerado como o ideal, né? Deputado. Olha bem, a gente ainda tem esperança que possa dar uma melhorada, porque nós temos uma PEC tramitando. A PEC foi aprovada na Câmara, ela agora se encontra no Senado. Lógico que ela não vai servir para legislação da eleição de 2016, mas a gente tem uma expectativa que a gente possa fazer, melhorar essa proposta na proposta de emenda constitucional, até porque, para você ter uma ideia, o Senado, por exemplo, ele é contra a coligação, né? Isso pode ser um fator positivo, porque qual é a expectativa da sociedade? Primeiro, reduzir o número de partidos, né? Acabar com Caixa 2, isso é fundamental, né? Fazer que as campanhas sejam mais baratas, para que as pessoas possam eleger as pessoas pelo trabalho e não pelo dinheiro. E a outra questão é a questão do voto distrital, né? É muito complexo hoje você poder ter voto no estado inteiro. Haja visto que tem candidatos, são candidatos locais. Às vezes consegue uma votação até expressiva no seu local. Mas, como ele não tem recurso suficiente, o outro candidato tem condição, pulveriza mais e acaba realmente ganhando a eleição. Então, acho que a proposta de emenda constitucional, ela ainda pode nos ajudar muito se a gente tiver essa responsabilidade, tanto o Senado quanto a Câmara, de aprovar uma proposta que, de fato, atenda os anseios da sociedade e que dê mais transparência ao processo eleitoral desse país. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito, né, aos nossos convidados de hoje, conversar um pouco sobre a reforma política no nosso país, essa mini reforma, né? A gente brincou aqui que foi uma reforma pequena, muito tímida ainda. Quem sabe, e a gente espera, a gente espera que essa discussão se aprofunde, quem sabe essa PEC seja aprovada realmente, né, pelo Senado e a gente consiga mudanças mais efetivas no âmbito político, né, do nosso país. Doutor Tadeu Sobreiro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço a todos os ouvintes aí por poder participar desse momento importante, né, aqui do programa, e principalmente para a sociedade capixaba, um tema muito importante de relevância na vida de cada um de nós. Deputado Vidigal, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Fabiano. Eu também quero te parabenizar, porque eu sei que falar de política hoje não é uma tarefa fácil, mas é uma necessidade, porque as mudanças só ocorrerão nesse país através da política. E os temas que você está trazendo para a sociedade debater, eles são extremamente importantes nesse momento, porque ela faz parte do cotidiano das nossas vidas. Então eu quero aqui também parabenizá-lo por essa ação. Tá certo. Muito obrigado. Então a gente termina aqui a nossa entrevista e continuamos com o programa Jogo Limpo. Esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, tratando um pouco sobre a reforma política no nosso país. Nós conversamos com o deputado federal Sérgio Vidigal e também com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Tadeu Sobreiro. Mas você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. E para isso é muito simples e é muito fácil. Basta enviar um e-mail para a gente, contato@fabianorossi.com.br. O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Tchau, até o nosso próximo programa.